Estamos de volta e agora para falar de saúde. E quem está na área, aliás, no cenário, no estúdio do Dentro da Área, que é apresentado todas as segundas-feiras aqui, com a Gisele, o Coutinho e o Milione, é a repórter Débora Correia, que vai conversar com a Bila Hermann, apresentar um material muito interessante. Por favor, Débora. Pois é, João Paulo, eu já estou aqui no estúdio, nosso estúdio B, né, com a Bila Hermann, que é terapeuta biomolecular. E eu estava conhecendo aqui, João Paulo, vocês viram até antes do intervalo, um produto, um equipamento muito interessante, a biorressonância, né? Biorressonância. Primeiro vamos conhecer um pouquinho, Bila, o que é uma terapeuta biomolecular. Não é um nome tão comum. Não é. E aí, geralmente as pessoas não sabem realmente, né, dessa área. Terapeuta biomolecular é um terapeuta que cuida de células. E esse exame, que é a biorressonância, né, ele proporciona a gente a identificar as toxicidades que a gente tem no nosso corpo. Muito bacana que a gente estava conhecendo antes, fizemos uns testes aí fora do ar. Muitos testes que o pessoal procura fazer, intolerância à lactose, intolerância a glúten, até mesmo testes mais complexos, como propensão a câncer, enfim. Isso, metal pesado, né? As alergias alimentares, metal pesado, os parasitas, a gente consegue identificar pela biorressonância. E como funciona a biorressonância? Então, nós temos uma glândula no nosso corpo que se chama timo, né? Ela se encontra aqui no peito, a gente tem essa glândula aqui. E ela é como se fosse a central telefônica do nosso corpo. Ela sabe tudo o que acontece com as nossas células. Ela identifica muito a nossa imunidade também. Se a nossa imunidade está baixa, a glândula diminui. Se a nossa imunidade está alta, a glândula aumenta. E a ressonância também. Então, essa glândula, ela ressona fora do nosso corpo 60 centímetros. Então, através do aurímetro, que é este aparelho aqui, a gente consegue fazer essa medição de ressonância. Por quê? Porque as nossas células, elas se comunicam eletricamente. Existe um campo dentro da gente, tanto que a gente consegue ter o eletroencefalograma, o eletrocardiograma. Então, isso é sinal que existe eletricidade dentro do nosso corpo. E por existir eletricidade, existe uma frequência. E essa frequência é que a gente consegue medir. Vamos fazer um testezinho para ir mostrando pro pessoal, a gente vai explicando. Que teste que a gente pode fazer, por exemplo, agora para mostrar? Nós vamos começar, então, assim, ó, aqui são os filtros que a gente tem, né? Não sei se vocês conseguem pegar, então, aqui são os filtros. E todos esses filtros têm a frequência específica. Então, assim, um fungo, uma bactéria, um vírus, tudo tem uma frequência. Todas as células têm frequência. Nós temos mais de 4.000 frequências dentro do nosso corpo. Tem uma variedade de quantos exames? 52 tipos de frequências a gente vai conseguir identificar aqui. Então, eu vou começar pela alergia alimentar, que é o mais comum, que hoje todo mundo busca. Então, esse aqui é o leite, né? Eu vou ficar de cobaia, que eu vou ficar Vai ficar de cobaia. Então, assim, só para o pessoal entender. Existem três tipos de alimentos. O alimento funcional, que faz bem para o nosso corpo. O alimento que seria neutro, que não é nem bom e nem ruim. E o alimento nocivo, que quando a gente come, vai gerar uma intolerância, que vai gerar uma toxicidade. Então, esse aqui seria o leite. Se for bom para a Débora, vai aproximar. Se for neutro, vai ficar reto. E se for prejudicial ao leite, vai afastar. Então, vamos lá. Ai. Então, quando a gente chega perto da glândula do timo, o exame, afastou num nível de uma intolerância muito grave. Porque a intolerância a gente consegue ver de duas maneiras. Num ângulo de 45 graus que ele forma e num ângulo de 90 graus. O teu caso foi um ângulo de 90 graus. O leite não faz bem para ti. E às vezes não é nem sintomas que tu poderia ter em relação a intestinais, alguma coisa assim. Mas outros sintomas de doenças, às vezes, que tu nem imagina que pode ser. Tenho, por exemplo, rinite alérgica, pode ser? Pode, mas eu não tenho dúvida que seria em função das baixas imunidades que esse alimento causa em ti. Tu me comentou que tu tem muita baixa imunidade, Sim. né? As baixas imunidades também podem vir em função de parasitas demais no nosso corpo. E todas essas toxicidades que a gente consegue identificar, por exemplo, geram sintomas, que esses sintomas a gente fala que são doenças. Então, muitas pessoas estão intoxicadas por ou parasita, ou metal pesado, ou uma alergia alimentar, ou uma radiação, e estão doentes. E essa doença, às vezes, é só toxicidade. E que quando a gente retira essa toxicidade, a gente consegue gerar autocura no corpo sem remédio.
Nós comentávamos isso antes, né, Bila? A importância, a relação que a alimentação tem com a saúde. É completamente ligada. Assim, se tu tem uma alimentação saudável, tu vai conseguir quase 90% aumentar a tua imunidade. É porque também o emocional interfere demais também na nossa saúde. Mas a alimentação é 90% da nossa alimentação é importante. Tudo interfere. Até uma enxaqueca tem relação. Tem relação. Então, agora, vou fazer o do glúten, que hoje é muito na moda, todo mundo queria saber do glúten, né? A gente vai ver aqui se a Débora é intolerante ao glúten ou não. Já vi que depois desse teste eu vou mudar toda a minha alimentação. Ó, o exame aponta para fora. Não tão grave como o leite. O leite ele foi muito mais rápido, Muito. E num ângulo muito maior. Então, o glúten, tu tem uma intolerância, não é um alimento saudável para ti, gera alguma toxicidade dentro do teu corpo que algum mal te faz. A partir desse momento, a pessoa vai, procura, faz todo esse check-up, né? Por meio da biorressonância. Dá para fazer esse tratamento todo com terapia mesmo, mudança alimentar? Isso. Esse tratamento, por exemplo, a pessoa vai lá, faz o exame. Além desse exame, nós temos outros exames, como eu te comentei, que a gente consegue ver o pH do nosso corpo, que é importantíssimo hoje. Um pH alcalino é sinal de que o corpo está oxigenado, nutrido. Um corpo ácido é um corpo que abre porta para a doença. Então, a gente já fez aqui o exame, a Débora está um pouquinho ácida, ela vai lá na clínica fazer um tratamento para alcalinizar. Então, a gente consegue fazer tudo, na verdade, com terapia. Equilibrar o corpo, equilibrar as moléculas, equilibrar as células, trazendo, né, na verdade, esse benefício ao corpo para gerar as autocuras. Bacana. Tem alguns exames, vamos ser um pouquinho mais ousados? Tem exame de HIV também, né? Tem. Dá pra gente fazer no ar? Então, não é que tem o HIV aqui dentro. Então, assim, como eu falei, tudo que é fungo, vírus, bactéria e todas as nossas células tem frequência. Então, aqui tem a frequência do HIV. Então, se tu tiver o HIV... A gente já fiz fora do ar, a gente já fez, Na verdade, a gente já sabe que a Débora não tem. Mas se ela tivesse o HIV, a ressonância ia puxar para ela, tá? Então, o seguinte, ó, já de longe aponta que tá para fora. Mas aqui eu tenho outro testador que ela vai segurar agora a frequência do HIV. Então, aqui. Pra gente mostrar a diferença que daria. Tô com uma frequência de HIV. Isso. Aí tu pode até baixar. Está na minha mão. Ó. E agora, na verdade, a molinha, que a gente não tem controle da mola, é por frequência que puxa, ela já aproxima. Mas se a Débora me der a frequência, ó, ele vai começar a identificar que ela não tem mais a frequência. E em algum momento, ele vai expulsar. Então, assim, ou a gente tem a frequência ou a gente não tem a frequência. E o exame consegue identificar isso. Esse aparelho, esse equipamento, ele é relativamente novo aqui, né? Ele, na verdade, para nós é muito novo, mas é da medicina tradicional chinesa, que lá isso aqui é algo milenar, né? É algo milenar. Então, a minha especialidade é homotoxicologia, que é a retirada das toxinas do corpo, e eu consigo retirar através desse exame aqui para identificar quais são todas as toxicidades dentro do corpo. Bacana. Eu com certeza vou procurar um tratamento, já vi que eu tenho que fazer uma desintoxicação geral, né, Bila? Vamos fazer. Quem ficou interessado, quer fazer todo esse trabalho, esse check-up, conhecer um pouco mais do teu trabalho também, como pode entrar em contato? A Clínica Lux, né, é onde a gente tem esse equipamento. O telefone é 30 45 45 88. E eu espero todos vocês lá para tentar ficar um pouquinho mais saudável. Além do que, só para a gente encerrar rapidinho, é um exame muito mais rápido, né? Muito rápido. Em torno de meia hora a gente consegue fazer todos esse check-up, né? Esses 52 testadores e fica muito tranquilo. Tá certo. Obrigada. Obrigada, Débora, viu? Obrigada por ter comparecido aqui com a gente, explicado, mostrado um pouco dessa novidade. Obrigada também.